A devocal à Virgem de Guadalupe no México tem raízes que remontam à Espanha, onde seu culto já existia desde 1326. Com quase 100 milhões de católicos, o México ocupa o segundo lugar no mundo em número de fiéis da Igreja Romana, ficando atrás apenas do Brasil. No entanto, a partir do século XX, uma nova identidade religiosa começou a ganhar força entre os mexicanos. Muitos passaram a se reconhecer não apenas como católicos, mas como guadalupanos. A imagem da Virgem de Guadalupe esteve presente no estandarte usado por Miguel Hidalgo y Costilla durante o Grito de Independência do país. Décadas mais tarde, a figura da santa também se tornou símbolo da Revolução Mexicana, inspirando o sul do país. Mas o que poucos sabem é que, 200 anos antes do surgimento do culto à Virgem Mexicana, uma primeira versão de Guadalupe já era venerada em uma vila espanhola. Curiosamente, sua origem até mesmo foi associada a Lucas, o evangelista. Antes da aparição da Virgem a Juan Diego no Cerro del Tepeyac, os indígenas da região prestavam culto a Tonantzin, deus a quem ofereciam tributos naquele mesmo local. Como se desenvolveu, então, a devocal à Virgem de Guadalupe na Espanha? Quais são as semelhanças e diferenças entre a imagem espanhola e a mexicana? E por que ambas receberam o mesmo nome? Para entender essa história, é preciso analisar o contexto da colonização. O pesquisador Raul Buxil Herrera, da Universidade de Colima, explica que os franciscanos utilizaram a imagem da Virgem de Guadalupe como estratégia para substituir o culto a Tonantzin, divindade indígena conhecida como Nossa Mãe, reverenciada em várias regiões do México antes da chegada dos espanhóis. Os missionários promoveram a devocal à Virgem Maria, colocando suas imagens nos altares antes dedicados às divindades astecas, como parte do processo de conversão ao catolicismo. Uxil destaca que os espanhóis seguiram um padrão semelhante em outras regiões, substituíram deuses locais por santos cristãos, como fizeram com Tlaloc, trocado por Santo Isidro Labrador, e depois com Tonantzin, que deu lugar à Virgem de Guadalupe de Extremadura. Os frades observaram as semelhanças entre as imagens religiosas e os deuses indígenas e, assim, realizaram uma espécie de adaptação cultural. A primeira invocação da Virgem como Guadalupe surgiu, de fato, na Espanha, mais precisamente em Cáceres, na comunidade autônoma da Extremadura. Mas quem era, afinal, Tonantzin, a deusa cultuada no Cerro del Tepeyac? O nome era usado de forma genérica para se referir a várias divindades femininas do panteão mexica, como Coatlicue, deusa da fertilidade, e Cihuacuatl, protetora das mulheres que morriam durante o parto e coletora de almas. Também era associada a Tossi, mãe dos deuses, patrona dos médicos, parteiras, curandeiros e adivinhos. Na região de Tlaxcala, era conhecida como a avó dos deuses e protetora da saúde, dos tecidos e das questões domésticas. O missionário franciscano Bernardino de Sahagún descreveu em seus registros as cerimônias realizadas em honra a Tonantzin, que incluíam sacrifícios humanos e culminavam com o desmembramento das vítimas como forma de oferenda. Estudiosos do período pré-hispânico apontam que havia uma sobreposição de ritos e representações iconográficas entre diferentes deuses, sendo Tonantzin uma das figuras mais complexas. Em algumas tradições, ela era identificada como mãe de Quetzalcoatl, enquanto em outras aparecia como sua consorte, parte de uma dualidade divina, especialmente sob o nome de Cihuacuatl. Bernal Díaz del Castillo, conquistador espanhol que participou da conquista do México, relatou em sua obra História Verdadeira da Conquista da Nova Espanha como os primeiros evangelizadores transformaram locais antes dedicados a cultos pagãos em espaços cristãos. O Cerro del Tepeyac, onde se venerava Tonantzin, foi entregue a Hernán Cortés, que o recebeu como parte de suas terras. Díaz del Castillo, que morreu na Guatemala em 1584, escreveu em seu livro o processo de conquista de forma direta e sem rodeios, mostrando como, apenas 10 anos após a queda de Tenochtitlan, o povo indígena ainda vivia em condições precárias. Quando Juan Diego, um camponês chichimeca conhecido também como Cuauhtémoc, relatou as aparições da Virgem de Guadalupe em 1531, fazia apenas uma década que o último Tlatoani azteca, Cuauhtémoc, havia sido derrotado. Tenochtitlan, a grande capital do império, estava mergulhada em uma profunda crise, apesar de ter imposto seu domínio sobre povos vizinhos por meio da forca e de pesados tributos. O sociólogo Bernardo Barrancos, de Veracruz, destaca que a queda da cidade provocou uma depressão coletiva entre os nahuas, que se viram submetidos a um domínio brutal. Nesse cenário de desolação, as aparições da Virgem a Juan Diego ganharam um significado especial. Mas o que significa, afinal, a palavra Guadalupe? Antes de ser associada à Virgem mexicana, Guadalupe era uma invocação mariana espanhola, cuja imagem original se encontra em um santuário na vila de Guadalupe, na província de Cáceres, Extremadura.
O culto à Virgem nessa região remonta ao século XIV e ela é considerada padroeira da vila e da comunidade autônoma, com festas celebradas em 8 de setembro. A origem do nome é cercada de teorias. A mais aceita sugere que vem do arábigo de Aulub, que pode ser traduzido como Rio de Lobos. Outras interpretações propõem significados como Rio de Ursos, Rio de Águas Ocultas, Rio Escondido ou Rio de Pedras Negras. O prefixo Guada, presente em outros nomes de origem árabe na Espanha, como Guadalquivir, Guadarrama e Guadiana, reforça essa ligação. O historiador e musicólogo Francis Jacques Lafay, especialista no tema, argumenta que, embora o sufixo lupi tenha sido associado ao latim lupus lobo, a expressão Guadalupe provavelmente se refere a um rio oculto ou a uma corrente encaixada entre montanhas. A Igreja, por sua vez, defende que a origem da Virgem de Guadalupe remonta ao século I, e o mosteiro onde sua imagem é venerada na Espanha está diretamente ligado à expansão do culto pelo mundo, especialmente nas colônias espanholas, transformou o santuário em um dos principais centros de peregrinação da Península Ibérica. A devoção à Virgem de Guadalupe cresceu rapidamente, impulsionada não apenas pelos milagres atribuídos à imagem, mas também pelo apoio da monarquia castelhana. Afonso XI, conhecido como o Justiceiro, tornou-se um dos maiores devotos da Virgem, a quem acreditava suas vitórias militares, especialmente a decisiva Batalha do Salado 1340, onde as forças cristas derrotaram o sultanato merinida e o reino de Granada, freando o avanço muçulmano na região. Com o passar dos anos, o pequeno eremitério deu lugar a um complexo religioso cada vez mais grandioso. Em 1340, o rei ordenou a construção de um mosteiro no local, que seria ampliado e enriquecido ao longo dos séculos seguintes. A arquitetura do santuário refletia a importância crescente do culto, inicialmente de estilo gótico. O templo incorporou elementos mudejares e renascentistas, resultado das sucessivas reformas e do mecenato real. A presença de artesãos muçulmanos e judeus convertidos na região contribuiu para a singularidade estética do conjunto, onde arcos em ferradura e detalhes em azulejaria se mesclavam às linhas góticas. O mosteiro de Guadalupe tornou-se, assim, um símbolo da reconquista e da unificação religiosa da Espanha. Além de centro espiritual, funcionava como hospital para peregrinos e enfermos, abrigando uma das primeiras farmácias monásticas da Europa, onde se produziam remédios à base de ervas medicinais. A biblioteca do mosteiro, por sua vez, reunia manuscritos valiosos, incluindo obras de medicina, teologia e história, muitos deles copiados e iluminados pelos monges jerônimos, ordem que assumiu a administração do santuário em 1389. A fama da Virgem de Guadalupe ultrapassou as fronteiras da Península Ibérica graças aos conquistadores e missionários espanhóis. No século XVI, a imagem foi levada para as colônias americanas, onde seu culto se fundiu com tradições indígenas e africanas, dando origem a novas devoções, como a da Virgem de Guadalupe do México. No entanto, a origem espanhola da devoção permaneceu como referência central, especialmente para a coroa, que via no santuário um instrumento de coesão religiosa e política. A lenda de Gil Cordel, o vaqueiro que encontrou a imagem, reforçava a ideia de que a Virgem havia escolhido aquele lugar para manifestar sua presença. Segundo os relatos, após o milagre da ressurreição de seu filho, o vaqueiro dedicou-se a promover o culto à imagem, tornando-se um dos primeiros guardiões do santuário. Sua história é contada em crônicas e pinturas. Ajudou a consolidar a narrativa de que a Virgem de Guadalupe era uma intercessora poderosa, capaz de operar prodígios em favor dos fiéis. Ao longo dos séculos, o mosteiro de Guadalupe recebeu a visita de reis, papas e santos, como Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz, que ali buscaram inspiração espiritual. A imagem da Virgem, com sua tez escura e tracos enigmáticos, tornou-se um símbolo de proteção e misericórdia, atraindo peregrinos de toda a Europa. Mesmo após a desamortização dos bens eclesiásticos no século XIX, o santuário manteve sua importância, sendo declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1993. Como testemunho da fusão entre fé, arte e história que marcou a Espanha medieval. Isabel, a católica, visitou o mosteiro cerca de 20 vezes ao longo de sua vida. Transformado em monastério na primeira metade do século XIV, o convento era inicialmente administrado por um priorado de monges seculares, não vinculados a nenhuma ordem religiosa específica. Entre 1389 e 1441, a gestão do priorado de Guadalupe passou para os monges da Ordem de São Jerônimo, que permaneceram no local até a desamortização de 1835. A rainha, conhecida por sua profunda devoção, encontrou no santuário um refúgio espiritual. Segundo o viajante alemão Jerônimo Munzer, ainda antes de assumir o trono, o lugar já exercia um fascínio especial sobre Isabel de Castela,
que nutriria uma devocal singular pela Virgem de Guadalupe. Sua primeira visita ocorreu em 1464, uma década antes de sua corocal em 1474. Após o casamento com Fernando de Aragal, o casal real retornou ao mosteiro em diversas ocasiões. Foi ali, inclusive, que Cristóvão Colombo e os reis católicos se encontraram pela primeira vez. Em 1486, Fernando de Aragal proferiu no local uma sentença arbitral para resolver disputas feudais entre a nobreza e os camponeses da Catalunha. O mosteiro também desempenhou um papel ativo na reconquista de Granada, contribuindo com 300 marcos de prata, 40 cavalos, 1.000 castelhanos e 160.000 maravedis, além de ornamentos e objetos litúrgicos em ouro para o culto cristal. Concluída a reconquista em 1492, a sala capitular do Mosteiro de Guadalupe tornou-se palco de um encontro histórico. Os reis católicos receberam Colombo para discutir os preparativos de sua expedição às Índias. Em 20 de junho daquele ano, Isabel e Fernando assinaram cartas endereçadas a Juan de Penalosa, então prefeito de Palos, ordenando a entrega de 2 caravelas ao navegador Genoves. Após o retorno da viagem, Colombo retribuiu a generosidade do santuário com presentes valiosos, entre eles um crucifixo de 5 quilos, esculpido com o primeiro ouro trazido do Novo Mundo. A devocal de Colombo, a Virgem de Guadalupe, era notória. Em suas viagens, ele sempre levava consigo uma imagem da santa, encomendando-se a ela nos momentos de perigo. Segundo a tradição, antes de zarpar em sua primeira expedição, o navegador rezou na igreja do mosteiro, pedindo proteção para a travessia rumo ao desconhecido. Em 3 de agosto de 1492, partiu do porto de Palos a bordo da nau Santa Maria, retornando em 15 de março de 1493 na caravela Nina. Recebido pelos reis em Barcelona um mês depois, Colombo reforçou ainda mais o prestígio da Virgem de Guadalupe. Em sua segunda viagem, realizada em 24 de setembro de 1493, o navegador partiu com uma frota de 17 embarcações, 12 caravelas e 5 naus, transportando cerca de 2.000 homens. Diferente da primeira expedição, que tinha caráter exploratório, esta visava colonização e ao início da evangelização sistemática do continente americano. Durante a viagem, em 4 de novembro, Colombo desembarcou em uma ilha do Caribe, onde permaneceu por 6 dias. Em homenagem à Virgem Espanhola, batizou-a de Santa Maria de Guadalupe. Hoje, essa ilha é a maior do arquipélago de Guadalupe, território ultramarino francês. Em setembro de 2023, Dom Francisco Serro Chaves, arcebispo de Toledo, esclareceu que a Virgem de Guadalupe venerada na Espanha e a de Guadalupe no México correspondem a 2 distintas invocações de Nossa Senhora. Apesar das diferenças, o prelado destacou que ambas estão unidas por um elo comum. Suas aparições foram testemunhadas por homens simples e humildes. Segundo ele, as manifestações marianas revelam um amor especial pelos mais pobres e uma preocupação em levar o evangelho a todos, independentemente de sua condição social. O arcebispo ainda ressaltou que a invocação espanhola e conhecida como a guadalupense, recebendo também os títulos de padroeira da Extremadura e morenita das Viluercas. Sobre a origem do nome, Monsenhor Eduardo Chaves, diretor do Instituto Superior de Estudos Guadalupanos no México e postulador da causa de canonização de Juan Diego, defende a hipótese de que Guadalupe derive do árabe Wadi, Alub, que significa rio de pedras negras ou rio escondido. Para ele, o termo nau se refere à água em si, mas à sua capacidade de transportá-la, uma metáfora da Virgem como portadora da água viva da fi. Embora as duas invocações sejam distintas, o nome Santa Maria de Guadalupe aparece em documentos antigos associados a ambas. Em 12 de outubro de 1906, a Virgem de Guadalupe espanhola foi proclamada padroeira da Extremadura em uma grande peregrinação que reuniu fiéis de toda a região e do restante da Espanha. O título foi confirmado pelo Papa Pio X em 1907, estabelecendo o dia 8 de setembro como sua festa litúrgica. Décadas depois, em 12 de outubro de 1928, a imagem recebeu a coroa canônica como Rainha da Hispanidade, em cerimônia presidida pelo cardeal Pedro Segura, primaz da Espanha e legado especial do Papa Pio XI, com a presença do rei Afonso X. O cinquentenário da coroacal, celebrado em 1978, contou com a participação do rei Juan Carlos I e da família real espanhola. Quanto à relação entre as duas invocações, Unicamopua, relato tradicional das aparições da Virgem a Juan Diego no Cerro do Tepeyac, oferece uma explicação para a escolha do nome. Segundo o texto, ao curar milagrosamente o tio de Juan Diego, a Virgem teria instruído o indígena a revelar ao bispo não apenas o que havia visto, mas também o nome pelo qual sua imagem deveria ser conhecida.
A sempre Virgem Santa Maria de Guadalupe. Alguns historiadores sugerem que a devocal mexicana Virgem de Guadalupe possa ter sido influenciada pela fé de Hernán Cortés, que nutria grande admiração pela imagem espanhola. Após a queda de Tenochtitlan em 1521, iniciou-se um intenso processo de evangelização dos povos indígenas. Nesse contexto, a figura de Nossa Senhora de Guadalupe, já venerada na Espanha, teria sido introduzida no Novo Mundo como símbolo de unidade entre as culturas europeia e nativa, com versões de famílias indígenas ao cristianismo. Há indícios de que, após o relato das aparições por Juan Diego, o bispo Juan de Zumárraga teria optado por associar a imagem à devocal espanhola de Guadalupe como forma de homenagear Hernán Cortés, reconhecendo sua profunda ligação com a Virgem. Essa estratégia buscava facilitar a aceitação da fé católica entre os nativos, unindo elementos da espiritualidade local a símbolos já familiares aos conquistadores. A escolha do nome Guadalupe não foi casual. Além de reforçar os laços com a tradição ibérica, serviu como ponte entre dois mundos, suavizando a transição religiosa e cultural. Para os povos originários, a imagem da Virgem Morena, com tracos que lembravam suas próprias divindades, tornou-se um ponto de identificação imediata. Já para os espanhóis, representava a continuidade de uma devocal que carregavam consigo. Com o tempo, a Virgem de Guadalupe transcendeu seu papel inicial de instrumento evangelizador para se tornar um dos pilares da identidade mexicana. Sua figura, hoje, é símbolo de resistência e unidade nacional, reconhecida não apenas no México, mas em comunidades latinas ao redor do mundo. Conhecer essa história é fundamental para compreender como a fé pode se interlaçar com a cultura, moldando sociedades e preservando memórias coletivas. Se este conteúdo contribuiu para ampliar sua compreensão sobre o tema, compartilhe com quem possa se interessar. A história da Virgem de Guadalupe é um legado que merece ser difundido, pois nos lembra que as tradições muitas vezes nascem do encontro entre diferentes povos e crenças. E lembre-se, um povo que valoriza suas raízes está mais preparado para construir o futuro.